artigo 156b da Constituição, aqui é aquela competência tributária inédita. Porque competência tributária é quando a Constituição dá o poder ao ente federativo para poder instituir o tributo e cobrar. Na realidade, nós vimos aqui durante todo o passo a passo que o IBS, junto com a CBS, vão ser instituídos por uma lei de caráter nacional, uma lei complementar. Então, aqui o artigo 156b diz que os estados, o Distrito Federal, serão de forma integrada exclusivamente por meio do comitê gestor do IBS, nos termos e limites estabelecidos nessa Constituição e em lei complementar, as seguintes competências administrativas. Esses entes subnacionais só vão ter competência legislativa só para fixar as suas alíquotas do IBS. Então, quais são essas competências administrativas? Editar regulamento único e uniformizar a interpretação e aplicação da legislação do imposto. Arrecadar o imposto, efetuar as compensações, distribuir o produto da arrecadação entre os estados, Distrito Federal e município. E aí a gente pega o artigo 156A, parágrafo 4º da Constituição Federal, em que para fins de distribuição do produto da arrecadação do imposto, o comitê gestor reterá montante equivalente ao saldo acumulado de créditos do imposto não compensados pelos contribuintes e não ressarcido ao final de cada período de apuração e os valores decorrentes do cashback. E distribuirá o produto de arrecadação do imposto, deduzidas retenções, ao ente de destino que não tenha gerado creditamento. O que está dizendo aqui? Que a arrecadação do IBS vai entrar no caixa do comitê gestor, ele vai separar o montante do saldo acumulado de crédito do imposto não compensado ainda pelos contribuintes e o cashback. O que restar, ele vai distribuir para os entes subnacionais, que são estados, municípios, Distrito Federal, mas para aqueles em que houve operações que não tenham gerado creditamento. O que quer dizer isso? Quem vai arrecadar são os estados onde houve a compra do consumidor final, que é aquele que não se credita. Então, quando ele diz distribuirá o produto da arrecadação do imposto deduzida a retenção de que trata o inciso 1, ao ente federativo de destino das operações que não tenha gerado o quê? Crédito. Então, a arrecadação do IBS vai para os estados onde haja ali o último da cadeia, que é o consumidor final, que não se creditou. Então, aqui, essa competência administrativa relativa ao IBS também para decidir o contencioso administrativo. Nós vamos verificar que vai ser o comitê gestor, ele vai coordenar a fiscalização, vai distribuir a receita da arrecadação do IBS e ele também vai ser responsável pela gestão aí do processo do contencioso administrativo tributário, quando a empresa for autuada aí pelo auditor fiscal dos estados, do Distrito Federal, do município, o comitê gestor ele vai fazer a gestão desse contencioso administrativo, que já tem o PLP 108 de 2024, que já está em trâmite no Congresso, que eu vou já falar dele, do processo desse PLP, que traz a função do comitê gestor. Então, o comitê gestor do IBS, entidade pública sob regime especial. O comitê gestor
é um órgão inédito no direito administrativo, por isso que a Constituição está dizendo entidade pública sob regime especial, porque ele vai ter independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Quem vai fiscalizar são os auditores fiscais dos estados, Distrito Federal e município, mas coordenado pelo comitê gestor, que a gente vai verificar. Vai continuar cobrando pelo IBS esses entes subnacionais, mas sob coordenação do comitê gestor. Na forma de lei complementar, os estados, Distrito Federal e os municípios serão representados de forma paritária na instância máxima de deliberação do comitê gestor. Será assegurada a alternância da presidência do comitê gestor entre o conjunto dos estados, Distrito Federal e municípios. Então, o presidente do comitê gestor vai ter alternância aí. E o comitê gestor será financiado por percentual do IBS, do produto de arrecadação do imposto destinado a cada ente aí federativo. A princípio, no ano 2026, vai ser financiado pela alíquota teste do IBS. Então, quando a gente pega o ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 125, quando a gente tratar de transição, durante o ano 2026, o IBS ele será cobrado com uma alíquota teste estadual de 1/10, e a CBS será cobrada com uma alíquota teste de 9/10. Mas a arrecadação aí do IBS, decorrente do que está aqui no artigo 125, não vai observar as vinculações e repartições de receita. Por isso, que só foi fixada uma alíquota teste estadual e não uma municipal também. Que vai ser um ano de período teste só para testar a arrecadação do IBS. Não vai ter repasse nenhum aí do Estado para município, e esse IBS ele vai ser aplicado integralmente no ano de 2026 para financiar esse comitê gestor e o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. E a União vai custear, com posterior ressarcimento do comitê gestor, as despesas para a instalação aí desse órgão especial, que é o comitê gestor. O controle externo do comitê gestor vai ser exercido pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios. A fiscalização, o lançamento, a cobrança e a representação administrativa e representação judicial relativo ao IBS serão realizados no âmbito de suas respectivas competências pelas administrações tributárias e Procuradoria dos Estados, Distrito Federal e municípios, que poderão definir hipótese de delegação ou de compartilhamento de competência, cabendo ao comitê gestor a coordenação. Só que nós vamos verificar que no PLP 108, que já está em trâmite no Congresso, o comitê gestor vai coordenar a fiscalização vai continuar sendo dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, mas não pode ser a fiscalização em separado. Não vai ficar batendo na porta das empresas, um fiscal do município, um fiscal do estado. O comitê gestor vai coordenar essa fiscalização. Se o estado e o município quer fiscalizar os dois ao mesmo tempo uma empresa, o comitê gestor vai ter que dizer quem vai ser o titular da fiscalização e quem vai ser o cotitular. Isso já está no PLP 108, que eu vou já tratar daqui a pouquinho. O PLP 68, quando se trata de fiscalização, ele diz que a fiscalização do cumprimento das obrigações principais e acessórias relativa à CBS compete ao auditor fiscal da Receita Federal e o IBS compete às autoridades fiscais integrantes da administração dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E as competências exclusivas de carreiras da administração tributária e Procuradoria dos Estados e Distrito Federal serão exercidas no comitê gestor e na representação deles por servidores de carreira. Ou seja, quem vai trabalhar lá no comitê gestor tem que ser ou
procuradores dos estados ou auditor fiscal, né? Serão estabelecidas a estrutura e a gestão do comitê gestor, cabendo ao regimento interno disposto sobre sua organização e funcionamento. No parágrafo 3º do artigo 156b da Constituição, diz a participação dos entes federativos na instância máxima de deliberação do comitê gestor vai ser representada 27 membros, cada estado, Distrito Federal, 27 membros representando o conjunto dos municípios e Distrito Federal, que serão eleitos nos seguintes termos: 14 representantes com base no voto de cada município, com valor igual para todos, e 13 representantes com base nos votos de cada município, ponderados pela respectiva população. O parágrafo 4 trata da deliberação no âmbito do comitê gestor, que serão consideradas aprovadas se obtiverem cumulativamente os votos em relação ao conjunto dos estados do Distrito Federal da maioria absoluta de seus representantes e de representantes dos estados e do Distrito Federal que concorram, que corresponda a mais de 50% da população, e em relação ao conjunto dos municípios do Distrito Federal da maioria absoluta de seus representantes. O presidente do comitê gestor do IBS deverá ter notório conhecimento da administração, e o comitê gestor do IBS, a Administração Tributária da União e a Procuradoria da Fazenda Nacional vão compartilhar informações relacionadas ao IBS e CBS e atuarão com vista a harmonizar as normas e interpretações. O que está aqui no parágrafo 6º, eu já havia tratado com vocês no início do curso. Está no PLP 68, que trata da harmonização do IBS e da CBS. O Comitê Gestor do IBS e a Administração Tributária da União poderão implementar soluções integradas para administração e cobrança, e lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo. Só que a PLP 108 só trata do contencioso administrativo do IBS, não trata aí de... não trata de integração. E isso daqui de harmonizar, porque como o IBS e CBS tem a mesma estrutura, quanto a fatos geradores, base de cálculo, regimes diferenciados e específicos, essa harmonização de interpretação do IBS-CBS, eu já havia tratado no início do curso que a PLP 68 determina que o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional atuarão com vista a harmonizar as normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos do IBS-CBS. E aí vão ser publicadas resoluções aprovadas por um comitê de harmonização das administrações tributárias que vão vincular a União, os estados, Distrito Federal e municípios. E ainda o PLP prevê o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias, composto por representantes da PGFN, procuradorias pelo Comitê Gestor do IBS, que esse Fórum de Harmonização Jurídica, procuradorias, vai ser um órgão consultivo do Comitê de Harmonização que vai analisar assuntos relevantes ou controvérsias jurídicas do IBS-CBS, e uma vez tendo a resolução aprovada por esse Fórum de Harmonização Jurídica, vai vincular todas as procuradorias, tanto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as procuradorias dos estados, Distrito Federal e municípios. E aqui é a novidade, que ainda em 5 de junho de 2024 foi protocolado no Congresso Nacional o PLP 108. Ele foi protocolado no dia 5 de 6 de 2024. Esse PLP ele trata da administração e gestão do IBS, algumas regras do ITCMD, regras de saldos credores do ICMS que vão restar no dia 31 de dezembro de 2032, o que vai fazer com esse saldo credor do ICMS, já que 1º de janeiro de 2033 já não vai ter mais ICMS,
Então, esse PLP 108, com relação ao comitê gestor, ele diz qual é a natureza jurídica do comitê gestor? Entidade pública sob regime especial, dotada de independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira, relativa à competência compartilhada para administrar o IBS. O objetivo: cabe ao comitê gestor definir diretrizes e exercer a coordenação da atuação de forma integrada das administrações tributárias, das procuradorias dos estados, Distrito Federal e município. Forma de atuação: ausência de vinculação, tutela, subordinação hierárquica a qualquer órgão. Aí traz lá também as competências, arrolam esses artigos. As competências administrativas relativas ao IBS a serem desempenhado pelos entes subnacionais, controle centralizado das inscrições em dívida ativa, mediante sistema único, cobrança administrativa em até 180 dias, possibilidade de delegação de compartilhamento entre os entes das atividades de fiscalização. A fiscalização vai continuar dos entes subnacionais, mas sob coordenação do comitê gestor. Então, as atividades de fiscalização do cumprimento das obrigações principais acessórias permanecem no âmbito de competência das administrações tributárias dos estados, Distrito Federal e dos municípios, cabendo ao comitê gestor do IBS a coordenação do exercício dessas atividades, com vista à integração entre os entes, vedada a segregação da fiscalização entre as esferas federativas. Então, se o Estado e o município, em conjunto, quiser fiscalizar, tem que comunicar ao comitê gestor, e que o comitê gestor vai identificar quem vai ser o titular da fiscalização e o co-titular. Não pode haver segregação de fiscalização. A empresa, cada dia, recebe uma fiscalização do município, outro dia do Estado. Não pode ser segregada a fiscalização. Vai ser coordenada por esse comitê gestor. As atividades de cobrança administrativa permanecem no âmbito de competência das administrações tributárias dos estados, Distrito Federal e município, e de cobranças extrajudicial judicial na competência das respectivas procuradorias, cabendo ao comitê gestor do IBS a coordenação do exercício dessas atividades. Composição, eu já falei, do comitê gestor. Processo administrativo, PLP 108, traz uma inédita aí, processo administrativo do IBS. Inovação: primeira norma processual administrativa aplicável a todos os estados, Distrito Federal e municípios. Os atos e termos processuais serão formalizados, tramitados, comunicados e transmitidos em formato eletrônico. O processo vai ser digital, nada físico. Conforme disciplina em ato do comitê gestor do IBS, o processo administrativo tributário, esse processo administrativo terá formação, tramitação e julgamento mediante sistema eletrônico. Quando a empresa vai ser autuada, aí ela vai impugnar quais são as instâncias desse contencioso administrativo. Já está no PLP 108, que eu vou já tratar. Compete ao comitê gestor do IBS a implantação e gestão do sistema eletrônico que será utilizado pelos estados, Distrito Federal e municípios. Prazos processuais. Aqui estão utilizando o mesmo do Código de Processo Civil. Na contagem dos prazos processuais, serão considerados somente os dias úteis. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, período em que não serão realizadas sessões de julgamento. Não havendo prazo expressamente previsto, será este de 10 dias para a realização de ato e cargo da parte. Quais são os recursos aí nesse contencioso administrativo? Poderão ser interpostos os seguintes recursos no âmbito do contencioso administrativo do IBS. Prazo 20 dias contagem da intimação do ato recorrido. Recurso de ofício, recurso voluntário, recurso de uniformização. Só não gostei desse daqui, porque não tem representante dos contribuintes para julgar, só dos estados e municípios, e pedido de retificação. Agora, é interessante para advogado tributarista igual a mim, porque
A lei vai ser nacional, uma lei complementar, única e uniforme, e o processo vai ser digital. O advogado tributarista vai ser excelente, excelente. Poderão, e aí, possibilidade de adoção de rito sumário em razão de crédito tributário inferior ao valor de alçada. Rito sumário é um rito mais simplificado, ou em razão de menor complexidade da matéria. Além de figuras recursais acima, o PLP institui ainda um incidente de uniformização cabível em relação a matérias repetitivas. Se houver muitos recursos repetitivos da mesma matéria, pode uniformizar ali a jurisprudência sobre a mesma questão de direito, que seria o recurso de uniformização. Órgãos de julgamento compete aos estados, Distrito Federal de municípios de forma integrada e exclusiva por meio do comitê gestor decidir o contencioso. Aí o contencioso administrativo será estruturado nas seguintes instâncias. Primeira instância, quando a empresa é autuada e vai fazer a impugnação, quem vai julgar são 27 câmaras de julgamentos virtuais, sendo que cada uma delas será composta por 5 julgadores, as quais serão servidores de carreira do Estado e seus respectivos municípios, do Distrito Federal, 2 servidores estaduais e 2 municipais, sendo a presidência alternada, presidentes empatam. Então, na primeira instância, igual que ocorre com a junta de revisão fiscal aqui, na primeira instância, só os auditores fiscais que julgam. Aí, o contribuinte perdeu na primeira instância, ele vai entrar com um recurso voluntário, que aí é a instância recursal. Aí já vai ter julgadores representantes não só dos entes subnacionais, mas também dos contribuintes. Então, a instância recursal são 27 câmaras de julgamento virtuais, sendo que cada uma delas é composta por 9 julgadores, quais 5 servidores de carreira dos estados e dos municípios, e 4 representantes dos contribuintes, e presidentes empatam o julgamento. Aqui que eu não gostei, instância de uniformização da jurisprudência, que é a Câmara Superior do IBS, integrada de forma colegiada e paritária em meio virtual, exclusivamente por servidores de carreira dos estados e do Distrito Federal e município. Aí vem aqui a distribuição. Fica assegurada a paridade de representação entre o conjunto dos estados do Distrito Federal e do conjunto dos municípios do Distrito Federal, em todas as instâncias.